Eu vou usar o camembert, que eu gosto de fazer um corte diferente nele. O brie dá até pra você cortar, mas nessas tábuas eu gosto de colocar ele inteiro, porque transporte e de repente ele fora da geladeira ele fica mais molinho, então eu gosto de colocar inteiro. Deixa eu cortar aqui o camembert. Uma das opções é você cortar assim no meio, na horizontal, que de repente você usa em 2 tábuas que atendem 2 pessoas. E como é bem simples, eu vou mostrar um outro corte diferente para te dar mais uma ideia, que esse aqui é bem básico, né? Você corta no meio, abre, coloca um em cada tábua e em cima você pode colocar nuts, colocar um mel, de repente algumas frutas decorando, mas vamos pro outro corte um pouquinho diferente. Eu vou cortando assim, ó, igual fatia de pizza. No meio e sempre no meio. Vou cortando aqui no meio. Até fazer pedacinhos mais finos. Tá vendo, ó? Esses triângulozinhos mais finos. Que a ideia aqui é a pessoa olhar e achar alguma coisa diferente do que ela já encontra por aí, né? Então, se a gente colocar ele inteiro, é bem comum. Com metade dele, você já consegue montar a tábua. E ele rende mais, você consegue usar isso aqui para outra tábua. Então, ó, como é que eu vou arrumando? Vou colocando ele aqui. Arrumando assim, deixando um espacinho, sabe? Bem... Ó, vai dando a volta. E ali você já consegue encaixar no final. No truquezinho assim, por baixo, ó. Peraí. Encaixou, aí você consegue arrumar direitinho. Tá vendo? Então ficam vários triângulozinhos. Que quando você corta ele dá uma achatadinha, né? Então ficam uns triângulozinhos. E aqui em cima você consegue colocar mel também, os nuts, ou colocar alguma frutinha decorando. Depois a gente decora. Aí um outro queijo que eu gosto de colocar é o Gouda. E ele também, o corte dele é simples. Eu não vou usar cortador, nada disso. Na faca, então você tenta colocar... Não coloca muito grosso, porque além de não render, não é legal a pessoa comer um queijo muito grosso. Uma fatia muito grossa. Então assim, corte firme, né? E aqui eu gosto de cortar na diagonal, porque eu não acho legal colocar só assim na tábua. Se você quiser colocar, ok, não tem problema. Você coloca assim de forma arrumadinha. Mas eu gosto de fazer um corte diferente. Então na diagonal, você já consegue arrumar de outra forma na tábua. E ele também rende. Não fica muito preocupado com buracos, com queijo é normal, assim, todo queijo tem um buraquinho, então não se apega a isso. Você vai arrumando, vendo a forma que você acha mais legal. É legal diversificar o corte, porque muita gente faz a tábua tudo igual, tudo quadradinho, tudo com um corte muito parecido. Então, acho bem legal diversificar para a pessoa olhar e ver uma tábua diferente do que tem sempre por aí. Então, ó, cortamos o camembert, o Gouda, e já ficou com uma cara diferente do que se eu tivesse colocado um monte de quadradinho. Aí tem esse aqui, o gruyère, eu gosto de colocar um pedaço dele. Não gosto de ficar cortadinho, quadradinho, não gosto de cortar, separar um pedaço dele, proporcional, né, a tábua. É legal às vezes até pesar. Se você tiver balança, é legal pesar mais ou menos para você ver a quantidade, dependendo da quantidade de pessoas que você vai atender com aquela tábua.
Então eu gosto de fazer assim, ó, colocar um pedaço e na pontinha eu corto assim meio disforme, assim, meio, não corto muito igualzinho não. Só pra dar um charmezinho. Aí aqui eu vou, ó, arrumo aqui a pontinha, que aí a pessoa que vai receber a tábua, que vai comer, ela mesmo depois já continua o corte. É só pra ficar diferente. E aqui já tem 3, né? Vou colocar mais uma opção só. O gorgonzola eu coloco inteiro também. Não vou colocar nessa tábua porque não é nada diferente. Eu só corto um pedaço e coloco inteiro. Ah, pode decorar em cima com um alecrimzinho ou com alguma coisinha, mas não tem nada de diferente. Não gosto de cortar em quadrado ou em retângulozinhos porque ele se desfaz e de repente não chega com o sabor dele na casa da pessoa. Ele vai perdendo o sabor. O provolone, eu gosto de fazer um corte diferente. Também vou cortando como se fosse fatia de pizza, mas eu arrumo ali diferente, vou mostrar pra vocês. Quando eu for arrumar, eu vou intercalando. Assim, eu coloco eles, que vão ficar tipo uma trama bonitinha, ó, quer ver? Deixa eu... E aqui do lado eu intercalo, eu não coloco igualzinho, eu intercalo, começo um pouquinho antes, justamente para dar essa sensação aqui de uma tramazinha, de um encaixezinho, de um entrelaço. Aí já dá um charme diferente na tábua, não fica tudo igual, não fica tudo muito comum, entendeu? Daria pra colocar mais queijo, mas como eu não quero fazer uma tábua só de queijos, eu vou só mostrar o corte do parmesão. Também não é muito fininho e nem grosso demais. E aqui eu também corto ele na diagonal. Aqui soltou um pouquinho, mas eu gosto de colocar na tábua ele assim, ó, fazendo um desenhozinho, um Vzinho, e você pode decorar aqui, fica bem bonito também, e você vai montando. Então eu vou passar para os embutidos, porque eu não vou usar o parmesão nessa tábua. Eu não tô usando a